Olá, meus amigos. Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Marcos Masqueto, sou professor de Direito Penal e advogado militante aqui em São Paulo. Atuo especificamente nessa área já há algum tempo. Sou mestre em Direito pela Universidade Mackenzie nessas duas disciplinas, Direito Penal e Processo Penal. A próxima questão proposta, senhores, traz aqui para nós uma situação vinculada à questão da prescrição. Prescrição é uma das formas de extinção da punibilidade, prevista desde o artigo 107 e que se encaminha até o artigo 119 do Código Penal. Vejam, a pergunta é a seguinte: a respeito do regime legal da prescrição do Código Penal, tendo por base ocorrência do fato na data de hoje, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. B. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, independentemente do prazo estabelecido para a prescrição da pena de liberdade aplicada cumulativamente. C. Se o réu citado por edital permanece revel e não constitui advogado, fica suspenso o processo, mantendo-se em curso o prazo prescricional, que passa a ser computado pelo dobro da pena máxima cominada ao crime. E D. São causas interruptivas do concurso da prescrição previstas no Código Penal, dentre outras, o recebimento da denúncia ou da queixa, a pronúncia, a publicação da sentença condenatória ou absolutória recorrível. Senhores, o que acontece nesse caso é o seguinte: nós temos aqui que analisar essa questão a cada uma das alternativas que foram trazidas para nós. Nós temos aqui, inicialmente, a ideia vinculada à prescrição da pena de multa. Ela diz que quando a pena de multa for aplicada de forma principal, ou seja, sendo a pena de multa a única forma de reprimenda escolhida pelo magistrado para o caso concreto, deve o prazo máximo ser de 2 anos. Se eventualmente for a pena de multa aplicada como pena substitutiva ou como pena alternativa, ou ainda sendo ela aplicada de forma cumulativa, nós devemos considerar aí especificamente essa situação, vinculando o prazo prescricional ao prazo da pena privativa de liberdade, que junto com a pena de multa foi escolhida como forma de punição. Portanto, a alternativa A deve ser desprezada, porque nela está prevista a situação em que o prazo será sempre de 2 anos, independentemente dessa condição especificamente vinculada à pena privativa de liberdade. A alternativa B, que se apresenta diante de nós, dá a indicação específica de que, nessa circunstância, o réu citado por edital, se ainda revel, não é? E se ele não constitui um advogado para seu defensor, promove a suspensão do processo, seguindo ainda o prazo prescricional. O erro está justamente aqui, senhores. É ali onde reside a falha do texto dessa questão. O prazo prescricional também ficará suspenso. A questão da citação editalícia está prevista no Código de Processo Penal, a partir do artigo 366. E a alteração, não tão recente assim, mas que traz a redação mais moderna do dispositivo, suspende também a contagem do prazo prescricional junto com o processo. Antigamente não funcionava dessa forma. Agora temos essa solução. E a D fala que são causas interruptivas do curso da prescrição previstas no Código Penal, dentre outras, o recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, da peça acusatória, por meio da qual se propõe a ação penal, a pronúncia, que é a sentença, a primeira que se prolata ainda em júri, e a publicação da sentença condenatória ou absolutória recorrível. Senhores, a sentença absolutória recorrível não é causa impeditiva, não é causa de suspensão da contagem, interruptiva da contagem do prazo prescricional. Há um equívoco nessa redação. Sobrou, portanto, a alternativa A, aquela que diz o seguinte: a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
Senhores, esse é o dispositivo da lei. É isso que se encontra previsto no artigo 110 do Código Penal, especificamente em seu parágrafo 1º, que textualmente traz exatamente o conteúdo dessa alternativa. Portanto, para essa questão, a alternativa correta é a alternativa A. Muito bem, amigos. Em outra oportunidade voltaremos a comentar outras questões. É um grande prazer falar com todos e espero que na próxima ocasião voltemos a nos encontrar brevemente. Até lá!